Muito bem, amigos, eu, neste momento, quero falar sobre o assunto chamado maldição, tá? E gostaria que lêssemos juntos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, no livro chamado João, no capítulo 9, onde nós iremos passo a passo descobrir um pouquinho sobre este assunto relevante que tanto é necessário discutirmos e trazermos esclarecimento a muitos que têm dúvida se é ou não é maldito ou amaldiçoado. Então, pegue a sua Bíblia e prepare para esse momento folhearmos a palavra de Deus com os textos. O texto base dessa nossa prédica é João capítulo 9. João capítulo 9. Quero ler e você me acompanhe, correndo os olhos na sua Bíblia. Se você não a tiver, me ouça. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ainda outros: não é ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? Pois bem, estamos aqui com uma grande oportunidade de falar ao coração de muitos. O meu desejo é que consigamos imbuir no teu coração, é que consigamos aclarar para a tua mente, para a tua alma, e difundir a veracidade da palavra de Deus e termos justamente o conceito do poder da palavra. Então nós iremos ver passo a passo algumas coisas, para que então eu possa falar sobre o tema maldição. Comecemos o seguinte: a Bíblia está nos notificando a respeito, deixa eu abrir aqui os meus estudos, a Bíblia está nos notificando a respeito de um assunto de grande relevância que aconteceu com uma pessoa, com uma família, com uma sociedade. E que Cristo traz com o seu poder, com o sobrenatural que ele tem, que ele é, a libertação, a cura e a transformação. Mas percebe-se passo a passo para que você nos entenda. Vejam só. Jesus identifica uma pessoa e que esta pessoa será o motivo da exaltação de Deus na vida de Cristo. Esta pessoa será o motivo em que Cristo será glorificado, ovacionado, reverenciado, aplaudido. Cristo será coroado como Deus, como Rei e como grande profeta, através da vida deste jovem. Então a primeira coisa que você não pode perder nesta mensagem é: Cristo irá identificá-lo como uma pessoa
em que ele fará uma grande obra. Que Cristo encontre você, que Cristo veja você, que Cristo lhe encontre e que a sua história seja testemunho para muitas pessoas. Há muitos que precisam ver para crer. Há muitos que simplesmente ouvindo acreditarão. E outros que sejam testemunhas oculares daquilo que Deus fez. Então veja só, Cristo viu um cego de nascença. Aqui diante da identificação através de Cristo, em encontrar o problema na vida de uma pessoa, o autor, João Marcos, deixa muito bem claro que o problema na vida daquele jovem, o problema na vida daquele homem, era desde o nascimento. Desde quando sua mãe o ganhou, deu à luz, o menino nasceu cego. E como o texto nos mostra que ele já é um homem maduro, um homem de maior idade, que pode responder pelos seus próprios atos, então percebemos que durante, no mínimo, vamos considerar a maioridade através do regime do nosso país, que é com 18 anos, no mínimo ele já tinha 18 anos de idade. Julga-se, aparentemente, que ele já tinha 30 anos de idade. Tá, ainda que nós não saibamos exatamente o número da sua idade, a Bíblia deixa bem claro que ele era maduro, que ele podia responder pelos seus próprios atos. E isso nos traz uma base de que aquele problema já vinha de longa data, tá? Agora, independente do tempo que está a sua vida no sofrimento, na dor, no problema, Cristo virá ao encontro, este problema irá transformá-lo em nome de Jesus. Vem comigo. Cristo identifica para realizar milagre. Os discípulos agora identificam uma outra coisa. E isto que os discípulos identificam nos traz pensamentos. Um deles é: os discípulos queriam aprender. Os discípulos queriam uma resposta. Os discípulos gostariam de entender. Assim como você quer resposta, quer saber o motivo, gostaria de entender o porquê de certas coisas. Então venha comigo. A Bíblia está dizendo: e os discípulos lhe perguntaram dizendo: mestre, rabi, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que nascessem assim? Bom, se a pergunta que os discípulos fazem for levada ao pé da letra, literalmente, seria incapaz de perguntar se ele foi o motivo. Porque o problema de cegueira veio desde a placenta, desde a gestação, desde os 9 meses uterinos em que este jovem teve com a sua mãe no período da gravidez. Então seria inviável, é até incoerente perguntar se ele foi o motivo do pecado. Porque a criança, ela é inocente. A criança, ela não tem culpa. A partir do momento em que se responde pelos próprios atos, aí sim. E segundo julga a psicologia, estudos revelam que a formação do caráter de uma criança salta aos 7 anos de idade. Então, esta pergunta, se fosse levada ao pé da letra, literalmente, essa parte da pergunta seria inadequada. Mas os discípulos querem saber, querem ter resposta, querem entender por que
o menino nasceu cego. Ou seja, a pergunta que não quer calar é: de quem é a culpa? E perguntaram: o pecado, a razão dele ser cego é o pecado. Agora, quem pecou? Então, dentro da própria pergunta dos discípulos, as quais também nós fazemos para certas áreas de nossa vida, ou aquela pergunta que não quer calar: o que fiz para merecer isto? Ou muitos até usam de um jargão até ridículo em dizer assim: será se eu joguei pedra na cruz para merecer uma maldição dessas? Então, esta pergunta é corriqueira. Esta pergunta é feita na sociedade. Esta pergunta é feita por aqueles que sofrem, quando estão frustrados, quando não conseguem se despontar, quando não conseguem reconhecimento, quando não conseguem vitória, quando não têm êxitos no que faz, estão frustrados, estão decepcionados, e aí a pergunta que não quer calar é: de quem é a culpa ou por que eu estou vivendo tal situação? Bom, uma pergunta boa, não digo ser ela ruim ou imprópria, uma pergunta boa. Agora, Cristo pega o momento da pergunta, da indagação, onde eles queriam resposta e entender, e Cristo começa a apregoar a sua missão, a apregoar a sua força, a apregoar a sua autonomia, a sua autoridade, a apregoar ele ser Deus e ser enviado por Deus, e está ali para modificar, transformar o caos em bonança, em vitória. Cristo então começa a dizer: bom, diante da sua pergunta, nenhum nem o outro. Cristo põe num cantinho para depois falar sobre esse assunto. Mas Cristo responde uma pergunta com outra pergunta. E na verdade, a resposta de Cristo diz: isto que está acontecendo na vida dele é para que se manifeste nele. Eu quero ressaltar a expressão nele, tipificando que o problema, cada um tem o seu. E mesmo que cada um tenha o seu problema, Cristo está disposto a resolver um a um. E resolvendo um, dará espelho para resolver outro, dará testemunho para resolver outro, dará base para resolver outro, tá? Então Cristo diz: nem o pai, nem a mãe e nem ele. Agora, o motivo dele estar cego, o problema que ele vive, resultará em eu manifestar, em Deus manifestar, em se manifestar nele a glória de Deus. Que Deus tome agora a sua vida. Ei, eu profetizo, você que está me assistindo na poltrona, na cadeira, na rede, no banco, no tamborete, você que encostou aí a sua cabeça na parede, você que está nos assistindo agora, está acompanhando a programação, ei, amigo, amiga, você, meu amigo, eu quero te dizer que Deus tome a sua casa, que Deus tome a sua situação e faça de você um testemunho para muitas pessoas. Então veja bem, Cristo começa a dizer que se manifestará, que manifeste no seu casamento, que manifeste no seu trabalho, que manifeste no seu corpo, que manifeste sobre os seus filhos, sobre o seu genro, sobre a sua nora, que manifeste sobre o seu neto, sobre o seu sobrinho, sobre o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, seu amigo de trabalho, seu colega de faculdade, seu vizinho, que manifeste sobre aquele que você ama muito, ou que se manifesta até sobre aquele que você considera ser inimigo seu, que se manifeste a glória de Deus,
para que vidas sejam transformadas. Que Deus retire o caos e coloca vitória e bonança. Que Deus transforma maldição em bênção. Então vamos lá. Ele que agora responde aos seus discípulos dizendo que o motivo do pecado aqui não é o que Cristo está em busca, mas Cristo está em busca de se resolver problemas. Ele começa a falar sobre a sua missão. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Nós sabemos muito bem que toda a comparação de Cristo entre dias e noites sempre é dito por Cristo para que entendamos que devemos fazer enquanto há tempo, enquanto temos condições de fazer, enquanto há liberdade para se fazer, enquanto há disposição a se fazer. Quando vir, de fato, um momento em que não se pode fazer, aí muitos gritarão, e haverá choro, e haverá lágrimas, e haverá sofrimento. Então, que façamos? Que você faça no seu trabalho, sem atropelar as leis prioritárias da política da sua empresa, tá? Respeitando sempre que você ali é funcionário e você não está ali para bater papo. Mas que haja oportunidade sim e você aproveite de estar falando do amor de Deus. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, sua vizinhança. Enfim, que o Senhor possa ser motivo da sua alegria. E aí, Cristo deixa bem claro o seguinte: Deus enviou-me, meu Pai enviou-me a realizar obras, a trabalhar. Então, o Senhor nesse momento, Cristo nesse momento, está nesse momento manifestado como curandeiro, como libertador, como médico dos médicos, como Senhor dos senhores. Vamos adiante. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o primeiro versículo que eu quero encaixar nesse nosso texto é Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, verso de número 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Dois pontos e vírgula. E com ele mora a luz. Bom, Daniel, em todo o contexto do capítulo 2, tá? Em que aqui ele de fato está interpretando o sonho do rei, e ele manifesta o poder de Deus. Ele justamente está enaltecendo a pessoa de Deus e demonstrando que Deus tem poder para resolver problemas. Então ele diz, Deus, ele revela ocultos e escondidos. Deus não interpreta só aquilo que é possível ser interpretado. Deus não interpreta somente aquilo que é muito fácil de ser raciocinado. Deus não tem um discernimento apenas para aquilo que é fácil de ser discernido. Deus vai além. Deus revela ocultos e escondidos. E sabe quem está em trevas, quem está com problemas. Porque ele mora à luz. Aí ele trouxe para a nossa vida esta realidade, tá? E esta realidade está em Mateus capítulo de número 5. Ele trouxe essa realidade para mim e para a tua vida. Mateus capítulo 5, verso 14, tá? Diz, Mateus 5, eu estou em Marcos, pai. Mateus 5, verso 14, você sabe de quais. E a Bíblia diz assim, ó.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é um estandarte. E que Deus, o Senhor, possa levantar você como um grande soldado que carrega o seu estandarte, o seu emblema, o seu brasão, a sua logomarca. Tipicamente, você carrega o nome de Cristo e que você sempre tenha consigo a bandeira para hasteá-la, para todos verem qual o exército que você representa, qual é o